Malaquias 1, versos 2 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Meus queridos, o ambiente a que nos submetemos nessa noite em termos de leitura demonstra que, sendo uma sentença da parte do Senhor sobre o povo, essa sentença é carregada de alguns elementos. A indignação de Deus ela está muito presente, conforme pudemos observar no texto de semana passada, capítulo 1, verso 1, quando Deus estabelece uma sentença e até mesmo um ultimato sobre a nação de Israel. A mensagem ela é urgente. O encaminhamento dado por Deus demonstra essa urgência. Aliás, diferentemente do que se encontra em livros dos profetas que foram contemporâneos a Malaquias, Ageu e Zacarias, por exemplo, não há quaisquer palavras introdutórias, não há qualquer preocupação em marcar cronologicamente ou historicamente quando o profeta teria exercido a sua função profética. Não há preocupação em demonstrar, por exemplo, o nome de reis ou eventos que pudessem de algum modo pegar o leitor e situá-lo do ponto de vista histórico. E isso se dá, meus irmãos, por uma razão. O ambiente é de plena tensão. A mensagem ela é urgente. E nas palavras que nós acabamos de ler, o que nós percebemos é um alto grau de constrangimento. O que nós temos na passagem é uma palavra altamente constrangedora para o povo. De fato, o que nós temos é que o Senhor enquadra o povo como sendo uma nação perversa, uma nação ingrata, uma nação que buscava privar Deus dos seus direitos como Deus e como Redentor daquela nação. Obviamente que isso aumenta a escala de indignação da parte do Senhor sobre o povo. E é neste ponto que, de algum modo, o elemento constrangedor se revela. Porque num ambiente de perguntas e respostas, que é o ambiente que predominará por todo o livro, onde Deus ele vai de fato inquirir o povo de fato está no banco dos réus, e Deus tem muitas perguntas a fazer. A primeira delas, de caráter retórico, provoca constrangimento ao povo. Deus relembra ao povo o seu amor eterno e o seu amor eletivo, que os fez ser seu povo, que os fez ser povo da aliança. E, meus irmãos, se nós queremos compreender com alguma razoabilidade esta passagem, nós não podemos deixar de considerar o conteúdo do amor. Porque, de acordo com o texto, Deus, após estabelecer o elemento de sentença, declara: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? O conceito de amor, meus irmãos, é, portanto, importante para nós a essa altura.
Nós precisamos de fato enquadrar o conceito de amor dentro daquilo que a própria Escritura estabelece como parâmetro para olharmos o amor. O primeiro aspecto extremamente importante que nós não podemos ignorar é que o amor deve ser compreendido num contexto pactual. Não podemos esquecer que Deus é o Deus do pacto, que Deus é o Deus da aliança e que Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Este elemento é importante, porque o conceito de amor deriva do elemento pactual. Porque Deus amou, Ele estabeleceu sua aliança com os descendentes de Abraão. Eles não foram escolhidos, meus irmãos, para se tornarem parte pessoal ou patrimônio de Deus, porque era um povo poderoso, é porque era um povo numeroso. Não, por isso não. De acordo com as Escrituras, sequer o povo de Israel se enquadrava nas exigências de Deus. Era um povo pecador. Era um povo que, na verdade, possuía uma visão obtusa das coisas. Não era uma nação santa, era uma nação pervertida. Do ponto de vista das Escrituras, meus irmãos, somos capazes de encontrar declarações tão significativas feitas pelo Senhor acerca deste povo no processo da eleição, no processo da escolha. Por exemplo, em Deuteronômio, o Senhor Deus, no capítulo 7, diz as seguintes palavras: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para seu povo, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Notem, Deus, Ele não pode contar com um parâmetro elevado para este povo, porque o povo não se enquadrava. Era um povo pecaminoso, era um povo ímpio, um povo transgressor. E, meus irmãos, são inúmeros os textos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento que tratam do tema do amor. Como não lembrar, meus irmãos, de textos das Escrituras, como por exemplo o de João 3,16, que afirma categoricamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como não se lembrar, meus irmãos, dos inúmeros textos nos capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, em que Deus trata do seu amor pelo seu povo. Como não lembrar, meus irmãos, de palavras dos profetas, Isaías, Jeremias. Como não lembrar das palavras de Moisés ao povo, todos tratando do contexto do amor. O amor é um tema importante dentro do cenário de toda a Escritura. Mas, meus irmãos, nós não podemos olhar para o tema do amor de qualquer modo, ou de qualquer maneira. Porque o tema do amor, à semelhança de inúmeros outros temas, se enquadra dentro daquilo que os estudiosos ligados à interpretação chamam de linguagem antropopática. O antropopatismo, ou a antropopatia, é o tipo de linguagem que se atribui a Deus, se atribui à divindade, sentimentos e paixões humanas. A antropopatia é um termo que descreve, dentro de uma linguagem de acomodação, o tipo de linguagem humana para tentar levar o leitor a compreender aquilo que a linguagem em si não seria capaz de descrever. Essa necessidade de uma linguagem antropopática ou de uma linguagem de acomodação se dá exatamente por este ponto. A linguagem não é capaz de exprimir proposições plenas acerca de Deus. Apenas proposições parciais. E isso é fato. Dentro dos estudos linguísticos, área que me dedico também, por ter formação, percebe-se nitidamente que muitas vezes é necessário lançar mão de uma estrutura de linguagem quando a própria linguagem não consegue dar conta do objeto que pretende descrever.
E não é diferente no que diz respeito ao texto bíblico. Do ponto de vista bíblico, inúmeras vezes foram necessárias as aplicações de linguagens antropopáticas, ou linguagens de acomodação, que facilitasse a compreensão do leitor acerca do Deus que se revela. E é neste contexto que nós precisamos considerar o tema do amor. Porque o amor se enquadra exatamente neste tipo de linguagem, por tentar descrever ou aproximar do leitor sentimentos e paixões que podem ser descritas como humanas. O amor de Deus, portanto, não deve ser compreendido à luz, por exemplo, das experiências humanas, das múltiplas experiências e conceitos humanos. Nem mesmo o conceito de amor deve ser entendido nessa expectativa. Aliás, diga-se de passagem, essa tem sido uma tendência muito forte no contexto do senso comum da interpretação da palavra de Deus. No contexto do senso comum, muitas pessoas têm olhado para temas como o do amor divino numa perspectiva humana. E não é à toa que muitas pessoas olham para Deus ou numa percepção altamente platônica das coisas, ou numa percepção aristotélica das coisas, ou numa percepção do nosso próprio dia a dia, daquilo que tem sido estabelecido, daquilo que tem sido cunhado como amor. E não poucas vezes, um amor que se assemelha e muito ao contexto romântico que predomina, por exemplo, na literatura e também no cinema. Olhamos para o amor divino sob estas perspectivas, mas isto não é correto, isto não é coerente, porque este tipo de experiência capaz de denunciar o amor divino não pode ser descrita a partir das experiências humanas. Bom, neste caso, o que deveria governar o conceito de amor do ponto de vista das Escrituras? Bom, se nós retomarmos a leitura que fizemos de Deuteronômio, por exemplo, nós vamos perceber que ela se dá no contexto da redenção. E eu vou repetir as palavras. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. E na sequência temos: mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Eu agora segui na leitura daquele texto inicial lido em Deuteronômio capítulo 5. Notem, o texto é claro. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu. Por isso o quê? Pelo amor, pelo seu amor e o juramento feito aos antepassados. De acordo com o texto de Deuteronômio, meus irmãos, o conceito de amor, ele é trabalhado, ele é tratado no contexto da redenção, de um Deus que redime o povo, de um Deus que liberta o povo do cativeiro egípcio e o leva em direção à terra prometida. Só que também precisamos dizer que esta linguagem do amor no contexto da redenção não é uma linguagem específica do Antigo Testamento, é uma linguagem também do Novo Testamento. E não podemos esquecer as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, o ponto é, para o apóstolo Paulo, onde está a prova do amor de Deus? Está na cruz, no Filho que morre em nosso favor
quando nós não tínhamos qualquer demonstração de amor por Ele, quando nós, portanto, não o amávamos e quando nós não nos enquadrávamos dentro das suas exigências. Deus amou e a prova do seu amor foi a morte de seu Filho. E, meus irmãos, ressaltar esta verdade é bastante necessário, pois não poucas vezes o povo de Deus perdeu o verdadeiro eixo em que o amor divino deve ser compreendido. Sobretudo por causa das limitações do nosso próprio pensamento. E aí eu retomo o que já disse em instante, porque algumas pessoas são tendenciosas a medirem o amor de Deus no contexto da ausência ou da presença de lutas, no contexto da ausência ou da presença de sofrimentos, no contexto da ausência ou da presença de perseguições. Algumas pessoas chegam a pensar, bom, eu estou vivendo um momento difícil na vida, então Deus não me ama. Então, quando de repente as coisas se ajustam, Deus passou a amá-lo novamente. Essas oscilações de pensamento, essas tendências, são tendências que estão muito presentes no contexto do movimento cristão, praticamente em todas as partes do mundo. A fórmula basicamente seria: a existência de luta, sofrimento e perseguição na nossa experiência é igual à ausência do amor de Deus. A ausência da luta, do sofrimento e da perseguição em nossa experiência é a existência do amor de Deus. Essa é uma fórmula matemática que poderia descrever a compreensão que as pessoas fazem do amor de Deus. Mas, meus irmãos, aparentemente, é possível que este tipo de mentalidade, que a meu ver está muito presente em nossos dias, também estivera na mente do povo de Israel logo após o cativeiro babilônico. Porque quando Deus diz, eu sempre vos amei, e na sua retórica ele diz que o povo pensa, de que maneira nos amaste, este é um indício de que o povo também olhava para as suas experiências e não conseguia perceber este amor. Ou seja, o povo também estava equivocado quanto ao amor de Deus, a despeito de ser o povo da aliança, a despeito de ser o povo do pacto. A visão do povo era uma visão obtusa. O povo era, por exemplo, capaz, como dito no domingo passado, de recordar a sua humilhação no cativeiro, a sua vergonha no cativeiro, atribuindo essas coisas à ausência do amor divino, mas esquecendo-se das palavras de Moisés, que afirmava que as bênçãos do pacto estavam vinculadas aqui, à obediência, enquanto a desobediência do povo lhes traria muitos pesares. Eles lembravam da vergonha, da humilhação, mas não lembravam dos seus pecados diante de Deus. É óbvio, meus irmãos, que nem sempre os nossos sofrimentos, perseguições e lutas derivarão dos nossos pecados, ou de um pecado específico. Essa é uma ideia farisaica, mas um farisaísmo presente no contexto evangélico brasileiro. Porque não poucas pessoas, em meio às lutas, recebem os seus amigos, os chamados amigos de Jó, que afirmam apenas que se você está passando pelo que está passando, é porque as coisas não estão corretas aos olhos de Deus e você deve ter pecado em algum momento. Bom, pecadores nós somos, e não vamos negar isso. Mas nem sempre devemos atribuir as nossas lutas e dificuldades, o nosso sofrimento, a pecados específicos. O povo, especificamente, não enxergava o amor de Deus, porque esse amor, na medida do pensamento deles, contrastava com a vergonha e a humilhação do cativeiro babilônico, e até mesmo a vergonha e a humilhação a que foram submetidos após o retorno da Babilônia. Neste ponto, meus irmãos, existe um elemento de aplicabilidade que é extremamente importante para nós.
que é o seguinte: quando os nossos pensamentos, obviamente acerca do amor de Deus, são corrompidos por uma visão deturpada desse amor, nos tornamos insensíveis e incrédulos. Repito, quando os nossos pensamentos acerca do amor divino são corrompidos por uma visão deturpada, tornamos-nos insensíveis e incrédulos. O que eu quero dizer, irmãos, é que não são poucas as vezes que a nossa visão obtusa sobre o amor de Deus nos leva a pecar contra Deus por causa da nossa insensibilidade, por causa da nossa incredulidade, em perceber que o amor de Deus não se revela necessariamente nas experiências diárias, mas na cruz. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se Paulo estivesse respondendo a seguinte pergunta feita por alguém num ambiente de incredulidade: ó Deus, dá-me prova do teu amor, prove para mim que tu me amas. Obviamente que é um tipo de pedido que ocorre num ambiente de tensão. Mas as pessoas não querem ouvir a resposta do Senhor no seguinte sentido: filho, olhe para a cruz. Filho, olhe para Cristo. Filho, lá na cruz está a manifestação do meu amor, a prova do meu amor. Que prova maior eu poderia dar do meu amor a você, senão aquilo que foi feito na cruz? E pecamos por não aceitarmos esta resposta de Deus. Mas é a resposta da cruz. Não sejamos, portanto, meus queridos irmãos, prezados ouvintes, insensíveis e incrédulos diante do grande amor de Deus, que não se processa necessariamente nas suas experiências diárias, mas no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que te remiu. Eis a prova do amor de Deus. Sua tarefa agora é caminhar pelas veredas da justiça de Deus, pelas veredas estabelecidas pelo próprio Senhor. Na sequência da argumentação estabelecida pelo profeta, que ali representava Deus, amor e ódio são contrastados. A palavra de Deus vai fazer o contraste através da experiência de dois personagens bíblicos: Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Acerca de Jacó, Deus diz claramente que ele o amou. Quanto a Esaú, Deus o odiou. Meus irmãos, como pode um Deus de amor odiar? Deixe-me dizer uma coisa a você. Se você não pode olhar o amor de Deus fora da perspectiva antropopática e da linguagem de acomodação, você também não pode fazer o mesmo quanto ao ódio. Porque aqui estão linguagens aproximativas. Linguagem antropopática ou linguagem de acomodação para conseguirmos entender, ainda que não completamente, o que é que está em jogo nesta passagem. O objetivo de Deus ao falar de amor e ódio era a compreensão por parte dos homens da sua própria ação, ou da sua própria revelação, da sua própria soberania. Mas onde o amor e o ódio nos levam? Onde na Escritura o amor e o ódio nos levam? O amor e o ódio nos levam, meus irmãos, a uma doutrina que tem sido fortemente combatida e elemento de inúmeras controvérsias na história da igreja.
Trata-se da doutrina da predestinação. Para provar o seu amor ao povo de Israel, e eu espero que isso fique claro, com a manifestação da bondade de Deus em nos levar ao conhecimento de sua palavra, Deus se fundamentou na predestinação. Eu estou consciente, meus irmãos, que ao ouvir palavras como esta, algumas pessoas torcem a boca, outras franzem testos, outras se reacomodam nos assentos, porque é uma doutrina considerada indigesta para muitas pessoas. Mas nós não podemos negá-la, a não ser que neguemos a nossa capacidade de leitura e interpretação dos fatos, de que se trata de uma doutrina amparada por inúmeros textos das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre a obra de Deus Pai na redenção de pecadores, em Efésios capítulo 1, afirmou: e nos predestinou. Ele nos predestinou. Deus nos predestinou. Voltemos à história da formação de Israel, para nós entendermos. A cena a que Deus remete o povo é o nascimento de Esaú e Jacó, narrado em Gênesis capítulo 25. Eu gostaria muito que você voltasse lá. De posse da sua Bíblia, voltasse a Gênesis capítulo 25. De acordo com o texto, meus irmãos, Rebeca está grávida de gêmeos. Mas há um problema que está inquietando e perturbando a sua mente. A Escritura diz que os filhos, ainda no seu ventre, lutavam um contra o outro. Batalhavam um contra o outro. Outras versões dizem que eles se empurravam dentro do ventre materno. Notem capítulo 25, verso 23 a 26. Aliás, vamos começar antes, um pouquinho antes do versículo 23. Gênesis capítulo 25, um pouquinho antes do 23. Especificamente, o versículo 21. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Agora notem, os meninos se empurravam dentro dela. Não é um mero empurrar, meus irmãos. O texto bíblico não usa o verbo empurrar, porque o espaço era pequeno para dois. Alguém pode supor que isso é normal. Você tem ali um espaço que é para um, mas tem dois. Então é natural que se empurrem. Mas não, a palavra utilizada no hebraico para empurrar não é este tipo de tentativa de acomodação ao espaço. Eles se empurravam no sentido de que eles lutavam um contra o outro. Esta é a ideia do texto bíblico. Esta é a palavra, ou é a ideia da palavra no original em hebraico. Eles lutavam, por isso que algumas versões usam os filhos, os meninos lutavam dentro dela. A Nova Versão Internacional diz empurravam. Se empurravam dentro dela, como diz o texto. Pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Olha a indagação de Rebeca. Foi então consultar o Senhor. Ela estava com o coração perturbado. Não era natural. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Notem, irmãos, isso não é algo que se processa depois do nascimento. Ela ainda está grávida de gêmeos. A batalha está ocorrendo. E Deus, ainda sem que os gêmeos tivessem nascido, diz: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa cabeludo, peludo. Essa é a ideia da palavra. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú.
com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Pelo que deram o nome de Jacó. Que pode significar aquele que agarra ao calcanhar, ou aquele que age traiçoeiramente. Deus estabelece a sanção. O maior servirá o menor. Eles não tinham cometido obras. Eles não tinham sequer nascido. Mas a Bíblia diz: o maior servirá o menor. Agora, qual a interpretação disso aqui? Só há uma. E sabe quem a faz? O apóstolo Paulo. Ele interpreta esta passagem sob a iluminação do Espírito, no capítulo 9 de Romanos, a partir do verso 11, ele diz: antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim, notem isso, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo, como está escrito. E aí Paulo cita Malaquias: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Por quê? Ou para quê? Para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Meus irmãos, olha, não há dúvidas quanto ao texto. Você até pode tentar buscar caminhos para entender isso de uma outra maneira, mas isso aqui é literal. A gente não pode brincar com a Escritura do modo como a gente quer, para que ela se enquadre dentro dos nossos parâmetros teológicos. A Bíblia é clara. A fim de, meus irmãos, é propósito. Essa é uma oração, perdoe-me a aparente arrogância, mas é uma oração que se subordina. Ela está subordinada ao que vem antes. Deus tem um propósito. E para alcançar este propósito, para que a eleição permaneça, tudo se dá, tudo se passa, tudo se estabelece. Isso é leitura. Isso é o texto. Não dá para variarmos daqui para lá e de lá para cá, porque o texto é óbvio. O texto é claro. Por mais que agora isso afete a sua maneira de pensar, a minha maneira de pensar, talvez nós estamos nada confortáveis nos assentos. Talvez a gente não esteja se sentindo muito bem de ouvir essas coisas. Mas, meus irmãos, isto é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus nós só temos uma coisa a fazer: obedecer, entendê-la. Por mais que isso desconstrua toda a nossa tradição cristã, por mais que isso desconstrua toda a nossa maneira de pensar, Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Isso não é figura de linguagem, isso não é metáfora, isso é verdade. Deus é livre, sua vontade é livre, e o amor eletivo de Deus, o amor eletivo que Deus empenhou-se para manter a sua aliança com o povo de Israel, é fruto da sua graça, é fruto da sua bondade. E aliás, o povo se mantém em aliança com Deus não é por causa do povo, porque o povo inúmeras vezes quebrou essa aliança, mas é porque o Deus que a estabeleceu não pode mentir. O Deus que a estabeleceu preserva a sua aliança, apesar da constante infidelidade da nação para com o seu Deus. Deus mantém a sua aliança. E aí é um segundo elemento de aplicabilidade para nós, que podemos inferir do texto. Deus é livre em sua graça soberana.
Deus é livre em sua graça soberana. Você pode lembrar da leitura que fizemos no início deste culto em Romanos 9? Você pode lembrar de algumas palavras que Deus diz claramente ali? Lembra-se, por exemplo, do momento em que Deus diz o seguinte, capítulo 9 de Romanos, ele faz uma afirmação contundente. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? É a pergunta do apóstolo Paulo. De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, note, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus é livre. E em sua liberdade ele nunca cometerá injustiças. Porque a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Não na minha perspectiva, nem na sua perspectiva, mas na perspectiva dele. Não pense que Deus vai entrar em entendimento conosco para sabermos a nossa opinião sobre a vontade dele. Não, ele é livre. E de acordo com o texto, ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele tem compaixão de quem ele quer. Mas, meus irmãos, isso não deve servir aos nossos ouvidos como um discurso duro. Ao contrário, irmãos, isso deve servir aos nossos ouvidos como fonte de consolo. Porque notem, se estamos em Cristo, somos amados por Deus. Se o Evangelho chegou a nós, somos amados por Deus. Olha, o mundo pode cair à nossa volta, nós somos amados por Deus. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o Deus cheio de amor, graça e misericórdia. Ele tem compaixão de nós. Ele nos ama, a despeito de ser eu quem sou e você quem é. Ele nos ama. Deus nos ama. Então, irmãos, isso aqui não é fonte de outra coisa senão de consolo. Deus nos ama. E está empenhado em manter a sua aliança com o seu povo. A mesma aliança que Cristo demonstrou pelo cálice na ceia. Este cálice é o sangue da nova aliança com vocês. Deus nos ama. Irmãos, há inúmeras perguntas que obviamente giram em nossa mente para tentarmos entender, mas não se preocupe com estas perguntas agora. Se preocupe em pensar que Deus nos ama, apesar de sermos quem somos, apesar de não haver em nós méritos, apesar de em nós não haver tendências para a verdade, para o bem, a não ser que Deus haja poderosamente em nossos corações. A não ser que o nosso coração de pedra seja trocado por um coração de carne. A não ser que Ele injete vida em nós. A não ser que isso aconteça, meus irmãos. A não ser isso. Deus é livre em sua graça soberana. O Deus a quem nós servimos é livre. Ele não está condicionado a nada. Ele não está condicionado a ninguém, senão a natureza dele mesmo. E ele é livre. É livre. Na sequência do argumento, irmãos, o que nós percebemos é que Deus vai gastar muito tempo agora falando de Edom. Notem que na sequência do texto, volte para Malaquias e você perceberá isso, ele fala que ama a Israel. Israel questiona, mas em que nos amaste? Israel não tem uma percepção do amor de Deus. E ele fala sobre Esaú e Jacó. E depois os versos 4 e 5, ele se preocupa em falar sobre Esaú. Por que ele não fala de Jacó?
que foi de fato escolhido por ele para fazer derivar o Messias, por exemplo? Por que ele vai gastar tanto tempo falando sobre a arrogância dos edomitas, a impenitência dos edomitas? O povo preterido passa a ter algum valor no elemento argumentativo de Deus. Por que isso? O texto diz que o povo de Edom passou a ser uma nação cujas montanhas se tornaram em terra devastada, e as terras de sua herança eram moradas de chacais no deserto. E Deus apresenta isso como uma prova da rejeição de Esaú. Se nós quisermos fazer uma adequação de linguagem, nós podemos dizer que Deus nos entregou a si mesmos, como disse o apóstolo Paulo em Romanos. E por isso, esse povo tornou-se arrogante, aumentou a sua medida de pecados, aumentou a indignação do Senhor. Mas veja a petulância deles. Na sequência da nossa leitura nós lemos: fomos esmagados, dizem os edomitas, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa. Agora nota, eles serão chamados povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês, no caso agora, os descendentes de Jacó, verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Por que falar tanto dos edomitas? Porque o Senhor, em seus argumentos contra o povo de Israel, considerou mais a rejeição de Edom do que o amor a Israel. Prestem atenção. Para mostrar que não havia diferença entre os edomitas e os israelitas. Ambos eram povos de dura cerviz, incrédulos, desobedientes, idólatras. Mas se o povo da aliança ainda estava sendo preservado, não é porque eram melhores que os seus vizinhos, mas porque Deus, uma vez empenhando a sua palavra, mantém. Israel era uma nação pecadora e seus líderes, meus queridos irmãos, desobedientes. Seus caminhos estavam cheios ou manchados de injustiça e violência, mas Deus é o que mantém a sua aliança. Ele vai mostrar para Israel que não havia diferença técnica em termos práticos entre a vida dos edomitas e a vida dos israelitas. E que se não ocorria com os israelitas o que ocorria com os edomitas, é por causa da graça. E aí nós entendemos, se tudo isso está correto em termos de abordagem na minha perspectiva, nossa perspectiva, então nós podemos entender por que é que Deus inicialmente tratou do amor eletivo, por meio do profeta. O seu desejo era demonstrar que o motivo para a preservação do povo era o amor eletivo de Deus por Israel, e não o povo em si mesmo, que estava cheio de pecados, de violência, de ignorância, de idolatria. Era como se Deus fizesse passar um filme sobre os edomitas e os israelitas escorregassem na cadeira, percebendo que a vida deles em nada diferia da dos edomitas. Como que dizendo: e eu não amo vocês? Vocês querem indagar o amor que eu sinto por vocês? Eu digo que sempre os amei e vocês perguntam: de que maneira os amaste? Está provado para vocês? É isso que Deus faz com o povo. Eu os amei, e o amor está no fato de que eu os preservo. Eu os preservo. E aqui tem um terceiro e último aspecto de aplicabilidade para nós, meus irmãos. Nós podemos constatar que o Deus da aliança não muda, e esta é a razão por que o povo da aliança não é consumido. Irmãos, vamos ser bastante honestos. Nós nos enquadramos perfeitamente e sempre naquilo que Deus estabelece em sua palavra como modelo de vida? Nós somos crédulos o tempo inteiro? Nós estamos sempre no eixo da vontade de Deus? Nós somos obedientes
completamente a Deus? Nós somos homens e mulheres dedicadas às coisas de Deus, que amamos a Deus com toda a nossa força, até o nosso filho, até a nossa filha, até o nosso marido, a nossa esposa passar por uma cena em que me parece que fazemos escolhas e contradizemos o amor que temos por Deus. Nós somos obedientes, nós buscamos a Deus como deveríamos buscar, nós somos honestos e sinceros em todos os nossos caminhos. Então, meus irmãos, o que é que nos difere daqueles que não estão em Cristo? Tecnicamente, qual é a nossa diferença deles? Irmãos, nenhuma. E se mantemos em pé, não é por causa de nós mesmos, mas por causa da graça que deriva do trono de Deus. Da graça que deriva do Senhor. Irmãos, isso é graça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus não muda, por isso nós estamos aqui. Deus não muda. Estamos onde estamos por causa de Deus e não por nós mesmos. O Senhor está muito indignado com o Senhor. O texto bíblico é claro em deixar evidente a todos os homens que Deus está muito indignado com o seu povo. E meus irmãos, não reconhecer o amor da pessoa amada talvez seja o maior choque, a experiência mais triste que alguém pode passar. Deus diz: eu sempre os amei. E o povo diz: em que os amamos? O povo não reconhece o amor de Deus. Deus está indignado porque o povo duvidou do seu amor leal, duvidou do seu amor pactual. E a dor do Senhor, linguagem antropopática, a dor do Senhor é infinitamente maior do que a dor de qualquer pessoa traída na face da terra. Porque na medida que Deus vai até as últimas consequências pela sua noiva, a intensidade da sua dor e do seu sofrimento equivalem até o ponto do que ele foi capaz de fazer. E devemos ser atenciosos a essas coisas, para não nos acharmos em desavença com Deus. Meus irmãos, que o bom Deus ele siga preservando a sua aliança e que nós busquemos viver de um modo digno da aliança que fomos levados a estabelecer e a viver com Deus. Que a nossa visão sobre o amor de Deus não seja uma visão obtusa. Que você recorde que os sofrimentos da era presente, do tempo presente, em nada se comparam com a glória que há de ser revelada, como diz a Escritura. Jamais duvidemos do amor leal de Deus. Jamais duvidemos do que Ele foi capaz de fazer para trazermos redenção, para aplicar a verdade ao nosso coração. E tudo isso, meus irmãos, para que ao final os nossos olhos vejam e exclamem, como diz o profeta no versículo 5, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Grande é o Senhor, além das fronteiras de Israel. Grande é o Senhor, além das fronteiras de Israel. Que emendemos os nossos caminhos e que Deus seja louvado em todas as coisas. Amém. Amém.